Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer mais um episódio do quadro Os Melhores Anos do Oscar, dessa vez falando sobre o ano de 2020. E caso você ainda não tenha visto o primeiro episódio desse quadro, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar e vamos lá. O ano de 2020, na verdade, foi acho que o pontapé inicial para eu pensar nesse quadro. Porque foi um ano que não só tem bons filmes, só tem filmes que eu gosto, filmes que são muito legais, mas também foi um ano que eu acho que muitas pessoas assistiram e acompanharam e foram atrás de tentar assistir todos os filmes para a cerimônia do Oscar, e foi uma cerimônia muito histórica. Mas bom, sem mais delongas, vou falar aqui sobre os indicados. Esse ano a gente teve 9 indicados e para mim o que eu menos gostei ali de todos os indicados foi o filme 1917. O filme conta uma história gravada em plano sequência, o que é muito legal, tem apenas um corte ali ao longo de todo o filme. E acompanha ali 2 soldados durante a Primeira Guerra que têm uma missão de levar uma carta de um lugar para outro, né? Levar uma ordem. O filme tem como destaque justamente essa coisa do plano sequência, que acho que consegue deixar a gente preso na história e que tem algumas cenas muito legais, né? Uma das cenas que ficou mais famosa, acho que desse filme, que é justamente o personagem principal correndo ali naquela linha de fogo durante a guerra. Tem muitas pessoas famosas aqui, eu acho que tem momentos bem fortes e que retratam muito bem essa coisa da guerra, essa brutalidade, e ele é um filme que consegue não ser tão previsível assim, né? Acho que ele consegue surpreender em diversos momentos justamente por essa brutalidade. Mas, particularmente, e aqui eu falo de quase todos os filmes de guerra, eu acho que muitos deles, filmes de guerra no geral, eles têm que se esforçar um pouquinho mais para conseguir sair daquela coisa de ser muito parecida com todos os outros, assim. Eu aprecio que aqui tem uma missão, porque eu acho muito legal, eu acho muito, extremamente, muito massa o fato de ser gravado em plano sequência, mas realmente eu acho que ele é um filme que, pra mim, não consegue sair do que eu já esperava de um filme de guerra. Então, assim, eu gostei do filme porque no final ele entregou justamente o que eu tava esperando. Mas é isso, ele não me surpreendeu, ele em nenhum momento saiu ali do que eu tava imaginando que ia acontecer. Eu acho que tem outros filmes de guerra que eu acabo gostando muito mais, como o próprio Resgate do Soldado Ryan, que também é um indicado ao Oscar. Acho que esse é um dos meus favoritos, assim, e eu curto bastante outros filmes como Apocalipse Now, que contam sobre a Guerra do Vietnã, que acho que tem um que é muito legal da questão dos traumas, né, da questão de como que essas pessoas estão lidando e como que tá a mente desses soldados, né, e aqui a gente não tem muito isso, a gente tem 2 soldados ali cumprindo ordens, né. Acho legal que tem essa missão que acaba deixando a gente dentro da história, e é uma missão que é muito fácil da gente acompanhar, né, não tem nada ali que vá ficar confuso dentro da história, eles têm que entregar uma carta, um comunicado pra tal pessoa e eles têm que chegar lá até onde tá essa pessoa. Então, o filme é muito fácil de se acompanhar e por ser em plano de sequência fica ainda mais fácil, né? Mas pra mim foi isso, ele não conseguiu se destacar tão bem quanto outros filmes e quanto os outros filmes aqui dessa lista também. E em 8º lugar aqui desses indicados ficou o filme Jojo Rabbit. Eu sei que muitas pessoas odeiam profundamente esse filme e que muita gente não gostou justamente pela escolha do diretor de retratar um evento como o Holocausto, na visão de uma criança, trazendo uma sátira, fazendo comédia em vários momentos, assim. Mas eu particularmente achei muito interessante essa visão e me lembrou bastante outro filme que eu sei que muitas pessoas também não gostam, que é A Vida é Bela, que também é indicado ao Oscar. Eu acho que a sátira aqui desse filme é o grande ponto alto, justamente porque ele em nenhum momento se leva a sério. Eles simplesmente fazem piada com qualquer tipo de comando nazista ali, né, de obrigação, de ordem, e acho que isso é muito importante aqui dentro do filme, e eu acho muito legal a parte deles retratarem o ponto de vista de um evento tão horrível nos olhos de uma criança que não só estava vivendo aquilo, como também estava vivendo do lado dos nazistas, né? Uma coisa que a gente não vê sempre, né? E acho que aqui eles conseguem fazer uma coisa muito legal, que é essa criança, e aos poucos percebendo, né? Já que muitas vezes ali eles sofriam, de certa forma, uma lavagem cerebral, né? Eles eram educados para achar que tudo aquilo era certo. E ver a criança aos poucos, sozinha, indo percebendo o quão errado tudo aquilo era, né? E, enfim, o filme acho que tem momentos muito bons, tem momentos extremamente engraçados. Acho que hoje em dia, olhando com os outros indicados, ele acaba ficando nessa colocação, assim, ele acaba
decaindo um pouco. Eu lembro que da primeira vez que eu vi eu gostei muito mais do que agora olhando pro filme, assim, mas ainda assim acho que é um filme interessante. Enfim, fica no 8º lugar. E em 7º lugar fica o filme Joker. É muito engraçado e legal até esse filme, que teoricamente é catalogado como um filme de super-herói, ser indicado à categoria de melhor filme, né? Uma coisa que até então tinha acontecido com Pantera Negra, né? Tinha acontecido só uma vez antes desse filme. E também ele foi o filme responsável a dar o Oscar ao Joaquin Phoenix, que aqui se consagra como a segunda pessoa a receber um Oscar por interpretar o personagem do Coringa, né? Isso aconteceu no Oscar algumas outras vezes com outros personagens, né? O primeiro caso, se não me engano, foi com o Vito Corleone na trilogia de O Poderoso Chefão, em que tanto o Marlon Brando, pelo primeiro Poderoso Chefão, quanto o Robert De Niro receberam Oscar pelas suas performances, né? E aqui a gente tem isso novamente. O que é uma curiosidade muito interessante, né? Porque não é uma coisa que acontece em todas as premiações. E Coringa foi um filme que me surpreendeu muito positivamente, assim. Eu acho que ele consegue se destacar por quão realista ele consegue ser. Ele é muito pé no chão, assim, não tem nenhum momento que você duvida que todas aquelas coisas possam ter acontecido na vida real, assim. Eu acho muito legal você colocar um vilão que é tão famoso, né, do Batman ainda, né, que tem vários outros vilões que também são malucos e espalhafatosos num contexto de realidade, né? Eu acho que eles conseguem fazer algo muito legal também quando tem o filme do The Batman, que temos o personagem do Charada também nesse mesmo contexto de vida real, né? Mas aqui foi a primeira vez, o primeiro teste, e a gente vê um filme em que a gente entende o lado do Coringa, né? Que a gente vê a parte humana daquele personagem que até então a gente não tinha sido apresentado nos filmes do Batman mesmo. Eu acho muito legal a decisão deles de não colocar um Batman aqui, de deixar o Coringa com esse protagonismo, assim, e é um filme legal, assim, é um filme que eu reveria, que eu reassistiria, é um filme que eu recomendo pras pessoas, assim, pra quem gosta de filmes de super-herói, porque justamente ele traz uma coisa diferente, ele mostra que filmes de super-herói podem ser algo diferente, né, podem ser mais sérios, podem ser bem mais dramáticos, né, aqui como esse, e acho que ele tem pontos muito legais, momentos extremamente marcantes, enfim, foi um filme que me agradou muito, assim. E em 6º lugar ficou pra mim o filme Ford vs Ferrari. E aí vem aí uma coisa que eu falei no primeiro episódio da série dos melhores anos do Oscar, que é a questão de expectativas. Quando eu fui assistir Ford vs Ferrari, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu não acompanho corrida, eu não sabia da história, né, ao qual o filme é baseada, eu não sabia de nada, e eu pensei, putz, acho que eu não vou gostar desse filme, eu não vou entender, eu não vou me apegar ali à história, porque justamente não é algo que eu acompanho, não é algo que eu entenda. E aconteceu justamente o contrário, foi um filme que me prendeu do começo até o fim. As cenas de corrida que a gente tem em Ford vs Ferrari são sensacionais, assim, conseguem de fato te manter preso, assim, na ponta da sua cadeira, acompanhando tudo aquilo que vai acontecendo, e por não saber da história original, eu acho que eu acabei sendo ainda mais surpreendida com tudo que ia acontecendo, né? Porque eu justamente não sabia o que poderia acontecer com aqueles dois personagens. E aqui dentro do filme, que é protagonizado pelo Matt Damon e pelo Christian Bale, eu acho que os dois estão sensacionais no papel, e eles têm uma química muito interessante ali, os dois, né? De essa coisa meio dois amigos que ao mesmo tempo não se gostam e que brigam e que falam a verdade, e o Christian Bale tá assustador aqui nesse papel, porque ele emagreceu muito pra interpretar o personagem, e ele faz um trabalho excelente, assim. Eu curto bastante os trabalhos do Christian Bale, eu acho que ele é um ator sensacional, e aqui não é nem um pouco diferente, realmente é uma performance que tá muito boa, assim, e a história inteira é muito maluca mesmo da gente se acompanhar, e eu acho que foi isso, assim. E foi um filme que eu assisti no cinema, que eu vi, tipo, numa tela com um som excelente, então foi um filme que acabou me marcando muito por conta da experiência, justamente, de ter ido assistir sem expectativa e ter me surpreendido, assim, e ter me deixado levar, assim, pelo filme. Já em 5º lugar ficou o filme Adoráveis Mulheres. Eu acho que esse é o meu filme favorito da Greta Gerwig, justamente por o quão pessoal ela conseguiu deixar uma história que se passa anos atrás, né, o quão real, o quão palpável tudo aquilo parece, né, dá pra você se identificar com várias situações que acontecem no filme, e ele é um filme que retrata
as mulheres de uma forma muito interessante, né? Eu gosto muito sempre de falar sobre isso, porque cada uma das personagens tem visões muito diferentes, elas querem coisas diferentes, elas têm objetivos diferentes, e é isso, elas não mudam uma pela outra, elas podem não concordar, mas cada uma quer uma coisa. Você tem a Jo, que quer ser uma escritora independente, aí você tem a Meg, que apesar de ter um sonho de ser atriz, ela quer muito mais ter uma família, e isso não é diminuído pelo filme, né, e é muito interessante. Aí você tem a Amy, que é uma personagem que é mais jovem, é mais infantil e que a gente passa raiva um pouco com ela, mas depois a gente entende da onde que vem essa coisa dela, né, de querer participar e tal. Aí você tem a Beth, que é uma personagem super querida, que aqui tem uma grande personalidade, não, mas ela é muito marcante dentro do filme por o tanto de compaixão que ela tem ali, né? Eu acho que cada uma delas acaba se destacando, o que é muito interessante, porque quando você assiste o filme, eu acho que cada um de nós se identifica com uma das irmãs ali, e eu acho esse tipo de coisa muito legal. E a Greta Gerwig fez uma coisa que foi justamente não contar essa história de uma forma linear. Então, a todo momento a gente tá indo pro futuro, voltando pro passado, e acompanhando as personagens, e vendo o que aconteceu ali com aquelas coisas aquelas picuinhas que elas tiveram quando mais novas, como isso que se tornou no futuro, né? E essa questão é muito separada pela fotografia, que torna muito mais fácil da gente acompanhar essas mudanças de tempo, né? Quando elas são mais novas, tudo é com uma cor mais quente, você tem uma fotografia mais amarelada, que é justamente essa coisa das memórias, tudo é muito bonito, tudo é muito feliz, elas são jovens, né? Elas são crianças, entre muitas aspas, né? E já no futuro as coisas são mais difíceis, a Beth tá doente, então as cores são mais frias, a fotografia puxa mais para um azul, para uma tristeza, para aquelas personagens tentando lidar ali com as coisas. E é muito interessante a gente indo acompanhando meio que pequenas crônicas ali na história dessas 4 mulheres e vendo elas crescerem de certa forma. Enfim, é um filme que eu acho muito especial, assim. Talvez em algum momento no passado ele tenha sido meu favorito desse ano, porque realmente foi um filme que me tocou profundamente e ele é até hoje o meu favorito da Greta Gerwig. Eu também já fiz um vídeo sobre Adoráveis Mulheres, eu vou deixar ele aqui em algum lugar do vídeo pra quem quiser assistir a crítica completa, mas realmente é um filme que eu acho excelente, assim, toda essa... O quão fácil é de se identificar com essa narrativa, né? E a maneira como a Greta mostra muitas coisas do universo feminino aqui eu acho sensacionais. Em quarto lugar ficou o filme O Irlandês, do diretor Martin Scorsese. Esse filme não é o meu favorito do diretor, mas eu acho que ele é um excelente. Aqui a gente tem uma história muito parecida com Os Bons Companheiros, só que basicamente Os Bons Companheiros estão velhos e a gente meio que acompanha partes de uma história verdadeira ali que estava acontecendo. Acho esse filme sensacional, assim, ele é um filme muito divertido, ele é um filme bem comprido, mas se você se dedicar e prestar atenção, você com certeza vai ser recompensado com essa história que é muito boa, assim mesmo. E você tem ali performances incríveis do Robert De Niro, do Al Pacino, que aqui pra mim traz uma performance muito boa, que deveria ter sido premiada no Oscar na categoria de melhor ator, melhor ator coadjuvante, né, que acabou que no Oscar foi pro Brad Pitt pela performance dele de Era Uma Vez em Hollywood, e do Joe Pesci, enfim, acho que todos eles estão excelentes ali nos papéis deles, e a gente acompanha essa história de uma máfia, de certa forma, né, e de como tudo vai se formando, e, enfim, é um filme também, assim como Os Bons Companheiros, muito realista, assim, porque, lógico, a gente se apega a esses personagens, mas, tipo assim, não significa que nada de ruim vai acontecer com eles, e acho que ele traz ótimos momentos. Eu ainda prefiro mais Os Bons Companheiros, mas acho que esse filme também tem muito carinho e muito amor envolvido ali. Dá pra ver que foi uma produção... Enfim, filme do Scorsese, né? Eu acho que se você gosta de um dos filmes dele, você gosta de todos, assim, porque todos são excelentes. E aqui não é nem um pouco diferente. Em terceiro lugar ficou o filme Era Uma Vez em Hollywood. Esse foi um filme que eu resolvi reassistir nesses últimos dias,
porque eu me lembrava de algumas coisas, mas não lembrava da visão geral do filme, né? O filme é dirigido pelo Quentin Tarantino e a gente tem Margot Robbie, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nos papéis principais, e esse trio tá sensacional aqui dentro desse filme. A performance do Leonardo DiCaprio, em principal, pra mim foi o que mais me impactou, e eu também fiquei me questionando de por que não deram a estatueta de melhor ator pra ele por essa performance. Aqui ele interpreta um ator que meio que tá em decadência, assim, tentando lidar com não só o tempo mudando, mas o fato de que a carreira dele ficou muito estagnada em um tipo de personagem, assim, que seria esse vilão de faroeste, né? E em diversos momentos ele se recusa a tentar fazer coisas diferentes, enfim, a gente vê esse ator tentando mudar as coisas. O que eu acho mais legal aqui desse filme é justamente o título dele e como que isso acaba vindo pra narrativa, né? Ele, por ser Era Uma Vez, ele conta uma história de conto de fadas, assim, em que as coisas dão certo para aqueles personagens, né? A intenção dele, apesar do filme ter seus momentos muito realistas, não é ser realista e contar uma história real. É contar esse conto de fadas, onde o ator que tá em decadência consegue superar esses seus problemas, né? Agora eu vou falar um pouco de spoilers do filme, mas enfim... você tem a história da Sharon Tate, né, que foi assassinada na vida real, mas aqui não, aqui ela se safa, aqui ela não é assassinada. Você tem o dublê que em vários momentos busca por aprovação ali do ator, e você vê ele ganhando essa aprovação, então tudo termina bem, assim. Ele é um grande conto, assim, ele não é um daqueles filmes em que várias coisas acontecem, em que você tem uma narrativa, assim, né, é começo, meio e fim, e essa história vai se desenvolvendo. Não, é um recorte ali da vida daquelas pessoas, né, daqueles 3 personagens em principal. E aqui eu fico impressionada, na verdade, com a quantidade de atores que a gente tem, atores famosos, né, que ali na época talvez nem fossem tão famosos assim, né. Você tem a Sydney Sweeney, você tem o Austin Butler, cara, quem mais? O Al Pacino, você tem todo tipo de estrela. A cada momento a tela mostrava um famoso diferente. Então, é muito legal, assim, você ir reconhecendo as pessoas que fazem parte ali do filme. E ele é um filme muito legal. Ele, acho que estaria num top 4 meu do Tarantino, diria assim. Não sei, eu acho que ele com certeza é um filme pra se reassistir no futuro. Ele é um filme com muita identidade e que mostra e traz muitas referências a Hollywood, principalmente ali da década de 70. E é muito legal, assim, você ir pescando essas referências, né? Não só coisas dentro do filme, né? Momentos de gravação, de direção, escolhas, assim, visuais, mas também as falas dos personagens, né? Eles citam muito vários atores, fazem comentários sarcásticos, então foi um filme que me divertiu muito por conta disso. Eu adoro filmes que contam sobre cinema, e aqui, de certa forma, ele, apesar de trazer uma história fictícia, ele traz uma história com muita verdade, muito verdadeira, assim, né, com muito amor ao cinema. Esse, inclusive, na minha cabeça, seria o último filme do Quentin Tarantino, mas a princípio ele não ficou 100% satisfeito e vamos ter mais um. Em segundo lugar, pra mim, ficou o filme História de um Casamento. Esse foi um filme que eu demorei muito mais tempo pra assistir ele do que eu deveria, e foi um filme que me pegou muito profundamente. E o que eu acho mais interessante é que eu não tenho nada ali dentro daquela história pra me identificar. Eu não tô passando por uma situação perto do que aqueles personagens estão passando, eu nunca tive isso, assim, na minha vida, nunca passei por algo assim, né? Eu sempre falo pras pessoas, né? Eu nunca me divorciei, nunca passei por um divórcio, meus pais nunca se divorciaram, então eu em nenhum momento poderia me identificar em questão de história com nenhum daqueles personagens, mas essa foi uma história que me tocou muito profundamente. Acho que ela é muito verdadeira ali na questão de mostrar um casamento que não deu certo e trazer isso de uma forma que machuca mesmo, né? Você tem personagens que perderam e falam que perderam parte da vida por conta do casamento, né? Por conta de tudo que eles deram ali naquele casamento que não... E que não deu nada ali pra eles, né? Você tem personagens que acabam percebendo diversos traumas que eles acabaram construindo ali ao longo da história que eles viveram juntos e tendo que lidar com isso agora, né? E principalmente com um filho. E lidar também com o que eles vão fazer no futuro, né? Fazer muitas mudanças na vida, na carreira, no lugar onde eles moram, e tentar se perdoar de certa forma e tentar continuar agindo como pessoas normais um com o outro, né? Esse filme tem
Uma cena que eu acho sensacional, que é justamente a briga ali entre os dois personagens do Adam Driver e da Scarlett Johansson, que ficou super famosa e acho que não é à toa. Mas no geral é muito legal de acompanhar, assim, esses personagens tendo que lidar com essa grande mudança que é um divórcio. E a gente vê o quanto esses dois estão machucados pelas coisas que aconteceram durante o casamento deles. Realmente é a história de um casamento, é o filme. Enfim, é um filme muito bonito, que me pegou muito, assim. Eu com certeza quero assistir ele novamente, mas se você gosta de filmes como Kramer vs. Kramer, que eu acho que é muito parecido aqui, ou até um filme que eu falei recentemente, que é A Lula e a Baleia, esse aqui é uma ótima pedida e eu diria que é o melhor desses três que eu citei. E bom, em primeiríssimo lugar, não tinha como ser diferente, né? Afinal, como eu falei, esse ano no Oscar foi um ano histórico em que pela primeira vez a gente teve um filme estrangeiro, né? Ganhando o Oscar de melhor filme e de melhor filme estrangeiro também, né? Melhor filme internacional. E, bom, não tinha como ser diferente. Em primeiro lugar, pra mim, fica o filme Parasita. Esse foi um filme que me surpreendeu bastante, assim. Eu acho que ele... Uma coisa muito legal dele é que ele consegue migrar em diferentes gêneros. Porque quando eu ouvi falar sobre o filme, eu imaginei que ele seria um drama mais parado, né, tal. Não, ele não é nada disso. Ele é um filme que consegue migrar para uma comédia, que consegue trazer momentos de aventura, de thriller até mesmo, de tensão. E é muito legal a naturalidade e como tudo ali dentro desse filme é muito orgânico, assim, né? Ao retratar isso. Ele é um filme que mostra, em principal, a diferença das classes sociais na Coreia do Sul, né? A gente acompanha uma família que basicamente não tem nada e mora num lugar extremamente apertado, que muitas vezes é filmado numa luz mais quente, né? Pra mostrar justamente como aqueles personagens estão tudo entulhado entre si, que passam dificuldades, que acabam conseguindo adentrar ali dentro de uma família rica, que vive numa casa enorme, com muitas janelas, tudo é filmado com uma luz mais fria, justamente para mostrar como aquele ambiente é limpo, né? E a gente vê essas pessoas se tornando parasitas dessa família rica. Não só eles, mas também a própria família rica, porque aqui dentro do filme eu acho que o principal ponto é justamente o fato de que todos nós humanos em algum momento somos parasitas e dependemos de outra pessoa para alguma coisa, né? E aqui dá pra gente ver isso muito claramente, assim. Outra coisa que é muito legal é que eles conseguem fugir um pouco de estereótipos, assim, eles podiam muito bem retratar a família mais pobre como uma família boazinha e a família dos ricos como uma família malvada. Mas aqui não é isso que acontece. Todos os personagens são extremamente humanos, né? Eles têm qualidades, têm defeitos e eles surpreendem a gente em diversos momentos por a gente estar esperando esse tipo de estereótipo, assim, né? Então o pessoal da família rica, lógico, eles têm alguns comentários e alguns comportamentos que são... mesquinhos, arrogantes, né? Que são sem consciência de classe. Mas ao mesmo tempo eles não são pessoas ruins, né? Assim como a família pobre tem momentos muito bons, que eles são pessoas boas, mas tem momentos que eles são pessoas vingativas e maldosas e cruéis, né? E que estão ali, de certa forma, tentando sobreviver e fazendo ali o máximo para eles tentarem sobreviver. Outra coisa muito legal dentro desse filme, né, como eu comentei, a fotografia, a questão das cores que eles utilizam para retratar esse aspecto das famílias, mas também em diversos momentos eles usam algumas linhas dentro da casa, né, seja a escada, seja a linha da janela, para repartir esses personagens, mostrando que, assim, eles estão convivendo juntos, mas eles nunca serão os mesmos, eles nunca serão iguais, né, ali dentro do filme, eles sempre terão essa separação, assim. E é um filme que, putz, com certeza vai ficar com você pra sempre. E eu acho que a vitória dele foi muito mais do que merecida, não só porque o filme é excelente e, de fato, na minha opinião, é o melhor aqui desses indicados, mas também pela questão histórica de um filme internacional conseguir vencer ali dentro do Oscar, né? Conseguir ser retratado como o melhor filme, né? E ele é um filme que não só ganhou o Oscar, como também ganhou a Palma de Ouro. E então é muito legal, assim, ver essa coisa. E foi extremamente merecido, né? E acho que esse que é o mais legal. Eu acho que a gente, pelo menos eu falo por mim, né? Não vou falar por nós, mas vou falar por mim. É muito legal quando a gente vê pessoas de fora dessa bolha de Estados Unidos, e vou incluir até Reino Unido,
vencendo esse tipo de coisa, né? Quando a gente tem a indicação da Fernanda Montenegro, né, que, enfim, perdeu, mas a indicação dela ainda é muito legal, né? Quando a gente tem a vitória de Parasita, quando a gente tem outras pessoas concorrendo, assim, eu acho que é sempre muito marcante. Aqui não foi nem um pouco diferente. E o que é mais legal de tudo isso é que foi extremamente merecido. Não dá pra você falar nada contra, porque justamente o filme é sensacional, o filme é muito bom. Então, acho que é isso. Por isso, eu acho que essa edição ficou tão marcada, assim, pelo menos pra mim. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual o próximo ano que vocês querem que eu fale por aqui. Também comentar qual que é o seu ano favorito do Oscar e também deixa nos comentários qual que é o seu filme favorito dessa edição de 2020. Então foi isso e até o próximo vídeo.